Bilionário zombou de garçonete negra em árabe. Segundos depois, ela respondeu de volta, fluentemente. Uma criatura humilde como ela ousa tocar meu copo de cristal. Omar. Alfred zombou em árabe, fazendo a mesa de jantar explodir em gargalhadas. Certo, a garçonete americana não entendeu nada. Sarah Collins abaixou a cabeça, com a mão tremendo enquanto se sentava. Vinho. Mas segundos depois ela levantou o olhar e respondeu, em árabe impecável. O copo de cristal não rebaixa quem o segura. Caros espectadores, peço gentilmente o seu apoio. Ajude-me a alcançar 1000 inscritos. O seu clique significa muito para mim. Isso apenas reflete a dignidade de e quem bebe. O salão do Hotel 6 Estrelas em Dubai incendiou-se. Com lustres como cachoeiras de cristal, pisos de mármore tão polidos. Eles espelhavam as bainhas dos vestidos. Bordô misturado com sândalo. As cordas sussurravam suavemente como um fio trêmulo no ar. No meio de tudo isso, Sarah Collins, 25. Cabelo bem preso, uma leve cicatriz acima da sobrancelha esquerda. Estava em seu avental preto. Sapatos gastos, bandeja de prata pesada em suas mãos. Ela estava cobrindo uma camisola. Uma colega gritou de repente. No bolso do avental, seu telefone vibrou com uma mensagem. O seguro negou o tratamento da mãe novamente. Curto, agudo e pesado, como uma pedra no estômago. Na entrada, um segurança examinou seu crachá por um instante a mais. Seu aceno lento. De porteiro. Ao passar por uma senhora vestida com pele, Sarah viu sua bolsa se aproximar. Microagressões. Suaves como sombras. Em uma mesa próxima, um homem murmurou. Eles estão realmente forçando a barra. Diversidade esta noite. Uma mulher riu. Não seja sensível. É uma piada. Palavras. Oleoso e suave, deslizou, mas deixou um rastro gorduroso no ar. O holofote estava. Mesa 1. À sua cabeceira estava Graham Ford, bilionário da energia, com um sorriso radiante, como metal afiado. Ao lado dele, sua filha Isa Ford, 22, estuda relações internacionais, seu olhar mais observador do que arrogante. Ao redor deles, senador Daniel Brooks, gravata borboleta amassada, risada encharcada de uísque. Nick Harper, o magnata da mídia de cabelo liso. Clara Price, a perolada. Sociolite, a embaixadora Lydia Grant com um broche diplomático brilhante, e o doutor Thomas Hale, o estudioso do Oriente Médio de templos cinzentos. Ao fundo, Sarah, a colega de trabalho Maya Lee passou com uma bandeja de pãezinhos. Os sussurros carregavam classe e raça em suas nuances. Os uniformes aqui estão escorregando. Aqueles sapatos. Olha brechó. Ela fala inglês corretamente. Curiosamente, dirigido para um americano. Sarah inspirou, segurou, expirou. Seu mentor, o professor Youssef Al-Hassan, lhe ensinou. Palavras são poderosas. Respire antes de usá-las. Ela colocou um copo diante de Brooks. O vinho ondulou, mas não derramou. O fino sorriso irrompeu. Tão humilde, acrescentou Nick. Se a cota de diversidade do hotel cobrir, ela deveria pelo menos cobrir sapatos novos. Então Graham se inclinou. Voz deslizando. Árabe, suave como seda, mas farpado como espinhos, uma criatura humilde que ousa tocar. Cristal. Risadas ecoaram como fogos de artifício. Sarah pousou o copo, endireitou-se e respondeu calmamente em árabe. O cristal não abaixa aquele que o segura. Ele apenas reflete a dignidade de quem bebe. Isso. O silêncio congelou. Um garfo bateu contra porcelana como um sino. O embaixador Grant sussurrou. Ela entende árabe. É a que nunca havia rido. Afrouxou o aperto no guardanapo. Seus olhos brilhavam. A rachadura tinha acabado de atravessar a parede do preconceito. O instinto dos poderosos era reduzir o triunfo dos fracos. Frases de turista. Graham dispensou, em inglês. Clara adoçou. Imitação de papagaio. O senador Brooks resmungou. Não fique tão impressionado.
A fiscalização do Tom voltou disfarçada de crítica especializada. Se ela é tão boa assim, prove. Uma mulher de vestido amarelo, Evelyn Ward, bateu com o garfo. Tig. Vamos comer. Um pouco de diversão. Diga algo impressionante. Ou você é apenas um pônei, de um truque só. Risadas. Voltou sorrateiramente, cautelosos como animais testando uma armadilha. Sarah não respondeu de imediato. Ela ajustou o seu bandeja na mesa lateral, endireitou o pano, olhou para um sinal. Eu sei o que você quiser. Responderei quando quiser. Ao lado, Maya Lee parou no meio do caminho, olhos perguntando silenciosamente. O mesmo guarda mudou sua postura em direção à mesa, como se a calma de Sarah estivesse. O primeiro tremor de uma tempestade. As microagressões anteriores, a embreagem puxada, o sorriso irônico do sapato, a provocação à diversidade, agora brilhavam como manchas sob a luz ultravioleta. Sarah lembrou-se da mensagem em seu bolso. Sua mãe, a mulher que fazia malabarismos. 3 empregos para mantê-la na escola, tinham acabado de ser negados novamente. A dor não a fez falar alto. Ela enrijeceu sua espinha. Ela decidiu que usaria palavras, medidas, deliberadas. Tudo bem, disse Sarah suavemente, mas toda a mesa ouviu. Se quiserem ouvir, então deixarei as palavras falarem. Ninguém esperava que um fio de som tão fino acionasse um interruptor. Embaixador Grant largou a caneta. A doutora Hale se inclinou para frente. Isa prendeu a respiração. A sala. A gravidade mudou. A partir daquele momento, eles não podiam mais zombar como antes. Sarah fechou os olhos brevemente, com a mão apoiada na borda da bandeja de prata como um maestro levantando uma batuta. Quando ela os abriu, o segundo ato já havia começado, e aqueles que exigiam que ela provasse estavam prestes a se arrepender de ter começado um jogo em que as regras não lhes pertenciam mais. Sarah começou a falar em árabe, não em voz alta, mas com uma cadência que atingia diretamente o instinto humano de ouvir. Ela recitou Al-Mutanabi. Cada verso fluía como água sobre a pedra, suave, porém erodindo. As consoantes, curvado da paleta. As vogais longas esticadas com precisão. As pausas, caíram exatamente onde pertenciam. Isso não era memorização. Era vivido. Experiência. O ar na sala se suavizou. O tilintar de uma colher contra uma tigela de sopa em uma mesa distante de repente soou como uma pedra caindo. Dr. Thomas Hale, um homem que passou a vida estudando árabe, quase deixou cair o garfo. Extraordinário, disse ele primeiro, depois baixou a voz como se estivesse explicando a si mesmo a cadência. As imagens, a entonação clássica. Este é alguém que viveu dentro do língua. Várias cabeças se voltaram para ele, buscando confirmação, e essa tábua de salvação fez-o. Efeitos da ordem na logística, a jusante. Finalmente, ela fechou com números, banda de volatilidade do último trimestre, a base entre 2 bolsas e porque uma proposta tarifária aparentemente segura, na verdade aumentou a sensibilidade sistêmica. Choques de transporte por meio de enraizamento forçado. Ela não estava girando palavras, ela estava empilhando blocos. Cada ideia era quadrada, e quando ela terminado, a parede permaneceu firme. O embaixador, Grant, lançou um H abaixo. O rosto mudou de curiosidade para respeito. O doutor Hale assentiu, acompanhando cada sessão. Olhos todos iluminados como os de um professor, diante de uma prova rara e brilhante. Isa exalou, um suspiro que ela não percebeu que estava segurando. E a maioria. Surpreendente, o senador Brooks começou a bater palmas primeiro, devagar, deliberadamente, depois acelerando. Não é só fluência, disse ele, com a voz sóbria pela bebida. Isso é perícia. Aplausos se espalharam, embora a resistência permaneceu em murmúrios. Ainda assim, ela é apenas a ajuda. As palavras soaram como um último mecanismo de defesa da velha ordem, apegando-se a rótulos quando todas as outras medidas falharam. Policiamento do Tom. Voltou com roupas novas. Cuide do seu papel.
Não se esqueça do seu lugar. Nick olhou para o relógio, demonstrando desinteresse. Clara pousou o copo da mesma maneira, de alguém declarando que já tinha visto o suficiente. Sarah não discutiu. Ela deixou o silêncio esticar-se apenas o suficiente para que ela ainda seja ajuda a ecoar em seu próprio vazio. Então ela falou, ainda em árabe, baixo e firme. Sim, eu sou uma garçonete e também sou aluno do professor Issef Al-Hassan, conselheiro linguístico do governo. A sala se agitou. Brooke escambaleou ao se levantar. Eu o conheço, e ele só pega-o. Melhor. Um marco de autoridade acabará de ser plantado no chão de mármore. O reconhecimento de cima chamou Sarah pelo nome. As microagressões da noite. Puxou a embreagem. O sapato zomba. A brincadeira é só. Ela fala direito. O inglês encolheu, de repente. Não porque não tivessem sofrido, mas porque contra um. Sequência de verdades dispostas ordenadamente. Fluência, poesia, finanças, acadêmico, autoridade. Eles se revelaram como brinquedos de plástico em mãos adultas. Embaixador. Grant inclinou a cabeça ligeiramente, um reconhecimento tácito de que a ordem havia mudado. O guia agora não era o 7. Menu figura, mas a mulher negra em pé perto da toalha, de mesa branca. Graham derramou, fechou a boca. O sorriso desaparecendo como se alguém tivesse desligado um plugue. Ele estava acostumado a traçar campos de batalha com a linguagem, mas esta noite, a linguagem não estava do seu lado. Isa olhou para o pai e depois de volta para Sarah, seu olhar carregando uma gratidão difícil de nomear, como se Sarah tivesse libertado. A protegeu da vergonha dos adultos ao seu redor. Sarah não se deleitou com o triunfo. Ela deu meio passo para trás e levantou a bandeja. Seus dedos roçaram a borda do avental, tocando um envelope velho. Embaixo, papel gasto, relevo tênue sob o tecido. A prova ainda estava lá, esperando, mordendo o seu tempo. Ela não o desenhou ainda. Esta noite, ela queria suas palavras para andar primeiro, para subir todos os degraus que a forçaram a subir. No degrau mais alto, o papel e o lacre seriam simplesmente o ponto final. As cordas voltaram a se expandir para dentro da sala. As pessoas se remexeram nas cadeiras como se estivessem aceitando uma nova estrutura de gravidade. Maya Lee colocou silenciosamente a cesta de pão, sussurrando, "Você conseguiu." Ela passou por Sarah. E Sarah continuou seu trabalho, endireitando talheres, servindo água, observando as necessidades alimentares, tudo como de costume. Só o peso tinha mudou. A sala não estava mais suspensa pela arrogância, mas afundava em direção à verdade. Do outro lado da mesa, uma voz soou novamente. Não importa o que aconteça, esta noite você ainda nos servem. Sarah deu um pequeno aceno de cabeça. Sim, ela disse, e a verdade está servindo a você também, quer você queira ou não. As palavras não eram amargas nem triunfantes. Eram simplesmente verdadeiras. E a verdade era algo que esta sala teria muito mais dificuldade em ignorar. As cordas, diluído como seda. O aroma de vinho e sândalo ainda persistia. Mas a gravidade da sala havia mudado. Os olhos que antes passavam por Sarah, agora paravam em cada movimento seu. Não mais desdenhoso, mas sem fôlego. Ela colocou a bandeja na mesa lateral. Colocou a mão no bolso do avental e tocou a borda de um envelope velho. O papel estava gasto, com os cantos curvados e o relevo real, desbotado pelo tempo. Ela desenhou lentamente, não por drama barato, mas com reverência pelo que uma vez salvou-a de períodos de escuridão. Um suspiro suave escapou de algum lugar. Os dedos de Clara Price foram para suas pérolas. Nick Harper ajustou seu punho, olhos se recusando a encontrar os de Sarah. A embaixadora Lydia Grant parou de escrever. O doutor Thomas Hale inclinou-se para a frente. Isa Ford levantou-se pela metade, com as mãos entrelaçadas sob o mesa como se estivesse rezando por uma resposta. Sarah abriu o envelope. O som seco de o papel era tão nítido quanto o risco de uma caneta em um veredicto. Ela leu claramente em
Em inglês para todos ouvirem. Bolsa de Estudos Honorária Integral concedida a Sarah Collins por a Royal Fellowship for Language and Culture. Presidente do Conselho, Graham Ford. Então, ela ergueu o documento de modo que a luz do lustre incidisse sobre a assinatura verde em negrito. A tinta de Graham Ford era inegável. A sala estalou como um martelo atingindo uma falha geológica. Senador Daniel Brooks puxou o arco para a frente, em choque. O embaixador Grant respirou fundo. O doutor Hale pousou a colher com um leve ó. Graham Ford congelou. Seu rosto. Microexpressões piscantes como sinalização neon, defesa, negação, cálculo. Então escureceu. Sarah dobrou a carta, com a voz baixa e firme. Você assinou muitas dessas cartas. Você esquece, mas nós não. Não foi uma acusação. Foi. Recorde. Uma única salva de palmas irrompeu da mesa lateral. Maya Lee, depois outra. Brooks levantou-se, batendo palmas, devagar e com cuidado. O doutor Hale juntou-se a ele. A princípio hesitante, depois. De repente, o teto da sala se encheu de aplausos, abrindo-se como janelas após uma tempestade de verão. Isa circulou a mesa. Seus calcanhares sussurravam no mármore, abrindo um caminho de silêncio em meio aos suspiros. Ela parou diante de Sarah e a abraçou, levemente. Não derramou uma gota de vinho. Peter ficou paralisado por um instante, mas depois se recuperou. Nós respeitamos você, mas batemos na porta. O embaixador, Grant, apareceu, inclinando-se. Eu tenho uma declaração oficial para esse relatório. Peter enrijeceu-se. Um diplomata. Voluntariar-se como testemunha não deixou espaço para nada, mas saiu do escritório. Sarah caminhou. Corredor de funcionários. O segurança Carson Reed, aquele que a examinou. Distintivo muito longo no início, ficou em pé, ofereceu um leve aceno de cabeça e um pedido de desculpas. No caminho de volta para a cozinha, Maya colocou uma garrafa d'água na mão. Você está bem? Estou bem, disse Sarah. Ela realmente era como alguém que tinha acabado de colocar a última pedra de uma ponte. Naquela noite, um vídeo trêmulo de celular apareceu na internet. Sarah levantando a cabeça. Árabe. Fluindo calmamente como um riacho. A luz do lustre cintilava na borda do cristal. Abaixo dele, o comentário fixado. Ler. Ela o fechou com vidro puro. Milhares o seguiram. Quem é ela? É isso. Árabe impecável. Eu estava lá. Eu vi entre eles as farpas envenenadas. De microagressões online. Não faça disso uma questão de raça. Ela está apenas buscando atenção. Mas a onda de apoio foi mais forte, mais profunda, direcionando a corrente pública. Em outro lugar. De manhã. Maya riu enquanto abria o celular. Você está em todo lugar. Sarah olhou para baixo, com o coração tranquilo. Mandou uma mensagem para a mãe. Ainda estou com você. Então ela calçou seus sapatos gastos e vestiu outra roupa. Sem fogo de artifício, sem discursos, apenas mais uma. Trabalho do dia. Mas em algum lugar acima, as mãos que antes a pressionavam com preconceito estavam escorregando do corrimão. E do outro lado da cidade, na sala de reuniões de vidro do Império Energético de Graham, o Conselho de Administração abriu caixas de entrada tão gordas quanto romances, parceiros fazendo perguntas, patrocinadores desistindo, insistência legal. Ação imediata. O homem acostumado a silenciar os outros agora tinha que ouvir porque a verdade tinha um selo, uma vídeo e milhões de testemunhas. A notícia se espalhou mais rápido que o amanhecer. Antes, almoço, o vídeo subiu ao topo em várias plataformas. As hashtags, a dignidade do cristal Shashik e o poder das palavras Shashik inundaram as linhas do tempo. Um repórter local passou pelo restaurante pedindo para entrevistar Sarah. Ela sorriu e recusou. Hoje estou no turno do almoço. A mulher piscou incrédula. Mas todos estão procurando você. Sarah apenas apontou para o pano de limpeza. É a minha vez de limpar as mesas. Do outro lado, a Nick Harper Media perdeu um grande patrocinador internacional por ser
fora de alinhamento com os valores. Clara Price foi discretamente retirada de sua listas de convidados dos círculos sociais. Suas piadas da noite passada foram cortadas e repetidas com sua fala. Não seja sensível. Catálogo de microagressões educadas, mas venenosas. O senador Brooks virou meme. O quadro dele batendo palmas com a legenda: político descobre verdadeira competência. E Graham Ford, o conselho, convocou uma reunião de emergência. Um memorando interno vazado dizia: estamos avaliando seriamente a falta de profissionalismo, conduta que poderia prejudicar a reputação da empresa. No meio da tempestade, Sarah continuou, arrumando as mesas. O tom do gerente Peter Lang mudou. Estamos orgulhosos de você. Uma pausa. IRP. Gostaria do seu consentimento para usar sua imagem. O policiamento do tom se transformou em apropriação. Os fracos pediram para decorar o forte. Sarah respondeu educadamente: a noite passada não foi uma marca campanha. Era a verdade. Peter assentiu e deu um passo para trás. Se mudar de ideia, eu mesma vou entrar em contato. Sarah concluiu com um pequeno sorriso. Um limite claro. O embaixador Grant voltou com um envelope fino. Esta é minha declaração oficial sobre o que aconteceu ontem à noite. Sarah recebeu, curvando-se levemente em agradecimento. O diplomata inclinou-se para perto. Não deixe que eles definam a história para você. Uma estaca cravada no estrada varrida pelo vento. Naquela tarde, Isa apareceu, com os olhos insones, agarrada a uma caderno grosso. Este é o meu pedido de desculpas e de amigos que convenci a escrever suas. Próprio. As páginas estavam cheias de tinta, caligrafia confusa. Eu ri. Fiquei em silêncio quando deveria ter falado. Me desculpe. Sarah não leu direito. Para longe. Ela o guardou numa gaveta. Desculpas precisavam de tempo para serem infundidas, como chá. Isa mordeu o lábio, com os olhos marejados. Meu pai. Ela parou. Ele poderia perder tudo. Sarah balançou a cabeça gentilmente. Nem tudo, só o que não vale a pena guardar. Naquela noite, o restaurante estava lotado de curiosos. Um grupo de jovens. Pessoas, morenas, negras, brancas, esperavam no bar, sussurrando. Ela, menina de 10 anos, estendeu um desenho de uma mulher em pé entre estrelas. Eu vi você online, disse ela. Sarah se ajoelhou, na altura dos olhos. Obrigada. Momento pequeno como um grão de sal, mas que temperou todo o seu dia. Mas ventos contrários vieram. Uma conta anônima divulgou uma conspiração. O vídeo foi editado. Um comentário cutucou sua pele. Pare de fazer disso uma questão de raça. O doutor Reio publicou uma análise detalhada. A entonação árabe. O Al-Mutanabi. Citação. A lógica econômica verificando a autenticidade. A maré de comentários mudou de volta. No entanto, Sarah na sala de descanso dos funcionários ainda ouviu a lâmina de 2 gumes das mídias sociais. Apoio esmagador, mas também espinhos. Ela desligou a tela, tocando o fino anel prateado em sua mão. Calma não era cegueira à injustiça. Calma era escolher o momento para que as palavras importassem. Mais tarde naquela noite, um e-mail chegou. Caixa de entrada compartilhada do restaurante. O conselho de administração de Graham votou. Temporário. Suspensão de seu cargo de presidente executivo, enquanto aguarda a investigação interna. Uma nota curta, sem frescuras, mas pesada. Peter Lang murmurou. Nunca pensei que isso iria tão longe. Sarah não se gabou. Ela ficou quieta. A estrutura de poder havia mudado. Não por meio de slogans, mas por meio de uma sequência. Uma frase em árabe, um poema, um argumento. Em qualquer lugar, desde que você comece. Naquela noite, Sarah terminou seu turno. Tarde. A cidade brilhava do outro lado do rio como milhares de flores de metal. Ela andou, com a buzina do carro lembrando-a do velho sedã do professor Issef, sentada num banco. Ela abriu o telefone e leu lentamente uma manchete local. Garçonete usa árabe. E conhecimento para quebrar preconceitos. Ela sorriu.
percorrendo comentários gentis, como cobertores quentes. Quando ela encontrou um cruel, ela não afundou. Ela passou, como se estivesse contornando uma poça d'água depois da chuva. De volta ao seu pequeno apartamento, Sarah ligou para a mãe. Elas falaram de coisas comuns, receitas, conta de luz, o jardinzinho lá atrás. Antes de desligar, sua mãe disse, com a voz frágil, mas calorosa: Filha, estou orgulhoso. Mas lembre-se, a maior vitória é manter o coração intacto. Sarah encostou a testa na janela, observando a luz da rua tremer no vento quente. Eu lembro. No escuro, ela colocou a carta da bolsa de volta no envelope. Não porque ela precisasse respirar, mas porque era o batimento cardíaco de uma história que havia tirado uma sala de hábito descuidado. Amanhã ela amarraria seus sapatos gastos novamente, limparia as mesas, despejaria a água, e, se necessário, use palavras, não para derrotar ninguém, mas para redesenhar a fronteira entre cortesia e desprezo, entre humor e opressão, entre serviço e dignidade. E em algum lugar, entre os milhares que tinham visto o vídeo, uma criança estava praticando as consoantes fortes de Al-Mutanabi. Um dia, talvez eles falassem uma língua diferente em uma sala diferente, mas o ritmo seria o mesmo. Inspire, segure, expire, fale na hora certa. No final de toda a história honesta, as palavras sempre encontram seu ápice. Na manhã seguinte ao aviso de suspensão, Peter Lam bateu na porta da sala de funcionários. Sarah, RP e RH querem organizar uma reunião. Workshop interno esta tarde. Título: Palavras são poderosas. Você poderia liderá-lo. Ele falou devagar, como um homem escolhendo palavras em um campo minado. Sarah assentiu, mas impôs condições. Se for só fotos e hashtags, não vou fazer. Preciso de uma presença obrigatória para tanto gerentes quanto segurança. 2. Um canal anônimo para denúncias. Microagressões. 3. Uma auditoria de verificações de crachás, turno, tarefas e disciplina, divididas por raça e gênero. Peter engoliu, em seco. Então, assentiu. Ok, vou colocar por escrito. A sala de conferências do terceiro andar comportava 30 cadeiras. Presentes estavam Carson Reed, o guarda que havia examinado excessivamente Sarah. Crachá, supervisores de andar, um grupo de chefes, 2 gerentes de turno e Isa Ford. Sentado calmamente, no fundo. Boné puxado para baixo. A embaixadora Lydia Grant apareceu. Pelos primeiros 15 minutos. Sarah abriu não com um vídeo, mas com uma toalha de mesa branca, um copo de cristal e uma pergunta. Por que é que com o mesmo copo, alguns são chamados de elegantes e outros fora do lugar? Ela dividiu o quadro branco em 3 colunas, escrevendo: controle de acesso, policiamento de tom, testes de comprovação. Então ela convidou 3 voluntários para dramatizações. Guardião. Carson interpretava o guarda. Sarah, a nova funcionária. Carson leu o roteiro antigo. Mostre-me seu distintivo, novamente. Sarah fez uma pausa. Quando o pedido é repetido sem motivo, isso é gatekeeping. Ela adicionou números. Conte quantas vezes. Isso acontece com funcionários negros em comparação com outros. São dados, não sensibilidade. Policiamento de tom. Um gerente de turno disse: não faça cena. Sorria mais. Sarah, quando alguém é insultado, dizer para sorrir transfere o fardo emocional para quem foi ofendido. Nova política. Substitua por eu ouvi o que você disse. Vou resolver esse comportamento. Prove. Testes. Um supervisor desafiado com: se você é boa, prove, Sarah. Que obriga os grupos mais fracos a fazer testes no meio do serviço. Regra. Não há teste surpresa fora do escopo do trabalho. A embaixadora Grant levantou a mão. Eu queria que ficasse registrado. Microagressões. Não são pequenas. Elas são a base sobre a qual se sustenta a discriminação. Ela se desculpou para outra reunião, mas prometeu testemunhar se necessário. A sala suavizou. Sarah voltou ao caso da noite anterior. A frase:
Ela ainda é ajudante. Por que é tóxico? Um chefe levantou a mão. Porque tira a humanidade. Reduz uma pessoa à função. Sarah assentiu. A solução não é vaga. Seja educado. É um procedimento. Primeiro, nomes usados. Não eu e você. 2. A equipe pode recusar o serviço se a humilhação se repetir com um gerente intervindo. 3. Escada de escalada. Lembrete leve. Mesa média. Reatribuição. Remoção pesada. Durante o intervalo, Isa se aproximou com uma pequena bolsa de pano. Dentro de um livro bilingue Al-Mutabi, de capa cinza. Pensei. Talvez isso devesse ir para a biblioteca dos funcionários. Ela sussurrou. Sarah aceitou com um sorriso. Obrigada. Mas não deixe que a poesia encobra o processo. A poesia nutre. O processo protege. Os olhos de Isa brilharam. Eu entendo. Quando todos retornaram, Peter segurou-o. Rascunho de política, canal QR anônimo, critérios de tratamento de hóspedes, trimestral. Auditorias. Sarah acrescentou uma linha, em caneta vermelha. Sem retaliação contra repórteres. Peter olhou para ele por mais um instante e então assinou. Um gerente sugeriu um grupo. Foto para mídia social. Sarah balançou a cabeça. Nenhuma oportunidade de foto. Depois de um quarto, quando temos dados e depois publicamos. Alguns pareceram decepcionados porque não seria fácil RP, mas a maioria se sentiu mais leve. Pela primeira vez, uma assinatura vinculada, contando uma ação. No final, Sarah pediu 5 minutos para respirar. Exercício. Inspire, segure, expire, fale. No salão, o poder geralmente fala primeiro. Ela disse. Praticamos a pausa para escolher palavras, tanto para servir quanto para defender. Nós mesmos. Mãos pressionadas contra o peito, respirações estabilizadas. Carson, o guarda que uma vez checou com muita dureza, apertou a mão de Sarah. Peço desculpas pela noite passada. Sarah respondeu simplesmente, obrigado. Não faça nada. Mude o hábito. À medida que a sala esvaziado, uma voz feminina chamou da porta. Evelyn Ward, a mulher no vestido amarelo. Só quero dizer, não seja tão sensível. Todo mundo é provocado. A sala congelou. O tom policial por excelência. Sarah se acalmou. Você tem direito à sua opinião, e eu sou responsável por estabelecer limites. Quando a provocação se baseia em raça e papel, não é provocação, é pressão. Peter deu um passo à frente. Senhorita Ward, a nova política entra em vigor hoje, sua voz firme, protegendo seu cajado. Na última fila, Isa sorriu pela primeira vez que dia. No final da tarde, a RP enviou por e-mail a Sarah um rascunho de comunicado à imprensa. Estamos orgulhosos de ser um hotel pioneiro. Sarah respondeu. Digamos, em vez disso, que falhamos na ABC e comprometa-se a medir e melhorar. Não se autocorrói. Peter CCD. Concordo. Naquela noite, Sarah estava enxaguando copos, quando o telefone dela vibrou. Um número desconhecido, de Ohio. Sou assistente social de hospital. Trabalhador, disse uma voz calorosa. O recurso de seguro da sua mãe será analisado na segunda-feira, e um fundo de apoio é pronta se a cobertura ainda falhar. Sarah recostou-se no balcão de aço e fechou os olhos por um momento. Nenhum milagre. Apenas uma porta se abrindo. Obrigada, disse ela, com a voz firme. Boa noite. Caiu quando Sarah atravessou o saguão. Os lustres ainda tilintavam, os cristais ainda brilhava, mas o ar era diferente. No quadro de avisos da equipe, perto da porta dos fundos, havia um novo. Comparecer sob 3 condições. 1. O embaixador Grant e o Dr. Thomas Hale como observadores. 2. Sem câmeras, mas com uma transcrição. 3. Sem ofertas para comprar mel. História. Em 30 minutos, todas as 3 condições foram aprovadas. A sala de reuniões com paredes de vidro. No 42º andar com vista para a Bahia. Mesa de nogueira, mineral, sem etiqueta. Água. Graham Ford entrou visivelmente mais magro.
Isa sentou-se na última fila, com as mãos cerrado. O embaixador, Grant, começou. Esta reunião não é para encenação, mas para ouvindo e se comprometendo. O doutor Hale abriu seu caderno, caneta. Pronto. Graham pigarreou. Sem jeito. Eu sinto muito. Eu não reconheci você naquela noite. Eu não quis discriminar. Sarah sustentou o olhar dele, sem oferecer salvação. Impacto. Intenção. Ela disse lentamente. Suas intenções não apagam o impacto. Em mim ou em outros funcionários todos os dias. Graham mordeu o lábio e assentiu. Você está certo. Sarah colocou uma folha A4 sobre a mesa. Não a carta da bolsa, mas uma lista de reivindicações. A Al-Hassan Fellowship, nomeada em homenagem ao seu professor, para financiar anualmente bolsas de estudo de idiomas e políticas para trabalhadores de serviços sem marca corporativa. Obrigatório. Treinamento antimicroagressões em todos os hotéis afiliados a Graham. Um pedido de desculpas bilingue inglês-árabe para a equipe naquela noite, sem nenhuma propaganda enganosa. Compromisso de não processar ou ameaçar aqueles que postaram o vídeo renúncia permanente do executivo. Presidente ou, no mínimo, retirada de todos os conselhos de bolsas de estudo por 24 meses. A sala ficou pesada. Isa ergueu os olhos para o pai. Graham leu o texto. Lista. Parou em 0,5. Ele olhou para a embaixadora Grant. Ela respondeu secamente. Responsabilidade, acrescentou o Dr. Hale. Nomear o fundo em homenagem ao Hassan é apropriado. Ele ensinou que as palavras são poder. Graham engoliu em seco. Eu aceito 124,3. Concordo. 5. Preciso de tempo e do conselho. Sarah assentiu. Você pode se comprometer agora a deixar de participar de conselhos de bolsas de estudo. Graham assinou uma carta de compromisso preparada por seu advogado. A tinta pressionava pesadamente a página. Isa expirou contra a cadeira. Para o pedido de desculpas, Sarah disse calma. Se você der em árabe, fale. Não apenas ler. Ela escreveu um verso simples, pronunciando lentamente. Ana, atado. Peço desculpas pelas palavras que diminuíram a sua dignidade e a dos seus colegas, repetiu Graham, tropeçando na consoante gutural. Sarah a corrigiu, gentilmente sem humilhação. Abaixe a língua. A segunda tentativa foi mais clara. Obrigado, disse ele. O primeiro vestígio de humanidade na sala. A porta se abriu. Nick Harper apareceu. Telefone na mão. Graham. Precisamos de um clipe rápido. A voz do embaixador, Grant, corta como aço. Esta sessão está fora das câmeras. Por favor, saia. Nick deu de ombros, recuando, mas jogou de volta. Senhorita Collins, direitos exclusivos sobre a sua história. Cheque de 6 dígitos. Sarah respondeu categoricamente. Não. Isa prendeu a respiração. Ela tinha visto muitas pessoas vendendo outras histórias. O resto da reunião foi uma chamada do sistema. Sarah contou 2 histórias. Turnos, as escadas, de onde você realmente é, voltado para um americano e como. O teste de prova transformou o local de trabalho em um exame sem fim. Graham ouviu. Pequeno protesto quando ele murmurou. Foi só uma brincadeira. Sarah o lembrou do nova política do hotel. Uma piada que transfere o peso das emoções para os prejudicados. Não é uma piada. Eles encerraram agendando um pedido de desculpas exclusivo para os funcionários do hotel. Sexta-feira, sem imprensa. Ida saiu com o pai, mas ficou na porta, voltando atrás. Obrigada por não transformar isso em derramamento de sangue. Eu estou aprendendo. Sarah sorriu. Então use o que aprender. Principalmente quando não houver câmeras por perto. Saindo da sede, Sarah não foi para casa. Ela entrou em um beco estreito. Livraria. Textos em árabe empilhados até o teto. O antigo proprietário, Sr. Karen, dedos manchados de tinta contando páginas, olhou para cima. Aquele verso Al-Mutanabi que você recitou, você falou bem. Sarah sorriu. Meu professor me ensinou a cadência. Antes da gramática.
Ela escolheu outra antologia, Al-Mutanabi, de capa verde. Embrulhou cuidadosamente. Na primeira página, ela escreveu em inglês: palavras pequenas são poder. Use-os com gentileza. Naquela noite, chegou um e-mail de Relações Públicas do hotel com um comunicado atualizado, conforme orientação de Sarah. Falhamos em alguns pontos. ABC. Dentro de 90 dias, publicaremos dados sobre reclamações anônimas, crachás, verificações, disciplina e atribuições de turnos por grupo. Abaixo de um link QR. Sarah respondeu: adicione um compromisso para proteger os denunciantes. 1 minuto depois, o e-mail retornou com adicionado. Antes de dormir, Sarah ligou para a mãe. Eu me encontrei com eles hoje, disse ela brevemente. Eles já se desculparam. Em breve em 2 idiomas. Na linha, sua mãe riu e tossiu. Filha, não deixe que a raiva coma seu café da manhã, mas não deixe que a polidez roube seu jantar. Sarah riu. Mãe, isso deveria ficar na parede. Então pendure no seu coração, disse ela. Disse a mãe. Do lado de fora da janela, a cidade ainda pulsava, mas abaixo da superfície, as assinaturas foram depositadas. Um fundo de bolsas de estudo nomeado para Al-Hassan, um pedido de desculpas bilingue prestes a ecoar sob os lustres, uma auditoria para contar o que foi. Há muito tempo descartado como meras piadas. Nenhum milagre, apenas trabalho. E amanhã, Sarah amarraria seus sapatos gastos e voltaria para o corredor. Se perguntassem, você trabalha aqui? Ela sorria. Eu sirvo água e palavras. Sexta-feira, exatamente às 17 horas, o salão principal escureceu um pouco. Uma pequena placa estava ao lado. A porta. Seção interna de desculpas, sem imprensa, sem gravação. Fileiras de cadeiras. Encheu os corredores. Os chefes ainda estavam polvilhados com flores. Os garçons entre os turnos. Segurança, equipe de limpeza. Peter Lang estava na beira do improvisado palco, com a voz firme. Hoje, não estamos fazendo relações públicas. Hoje estamos ouvindo. Na primeira fila, à direita, estavam a embaixadora Lydia Grant e o Dr. Thomas Hale, observadores independentes. Segunda fila, Isa Ford sentou-se entre Maya Lee e Carson Reed. Graham Ford caminhou, mais magro em um terno cinza acinzentado. Ele olhou ao redor, rostos pelos quais havia passado todas as noites, mas, naquela noite, usei palavras que diminuem a dignidade de um colega e da equipe de serviço aqui. Peço desculpas para cada pessoa nesta sala. Então, sem ler o jornal, mas falando como Sarah havia ensinado, ele acrescentou: Ana Atadiro, peço desculpas em árabe porque tratei a linguagem como decoração para o poder em vez como uma ponte para as pessoas. Uma onda de silêncio se espalhou pelo salão, não pesada, mas concentrada. O embaixador Grant marcou uma linha em seu caderno. A doutora Hale assentiu quando o som gutural consoante pousou no lugar certo. Graham continuou: eu aceitei-o. Condições assinadas que estabelecem a Bolsa Al-Hassan para financiar bolsas de estudo para funcionários de serviço. Prosseguimento de estudos de política linguística, antimicroagressões obrigatórias. Treinamento em hotéis afiliados a Graham. Um pedido de desculpas bilingue e não. Ações judiciais contra qualquer pessoa que postou o vídeo. A partir de hoje, retiro-me. Todos os conselhos de bolsas de estudo. Quanto à minha função como presidente executivo, estou suspenso. E acatará a decisão final do conselho. Também me afasto de todas as empresas públicas. Eventos até que o processo seja concluído. Peter examinou a rosa. Quem gostaria? Falar. Maya levantou a mão primeiro. Obrigada por dizer, intenção de impacto. No bar, nós. Só ouço brincadeiras o tempo todo. A partir de agora, quero ouvir. Eu fiz isso e vou consertar. Isto. Carson Rose, ombros curvados. Naquela noite, exagerei na etiqueta. Me desculpe. Enviei os dados de verificação de acesso por grupo para a equipe de auditoria. Uma governanta negra, Aissa Owens, falou. Devagar. Uma vez, um hóspede me disse,
ligue para o seu gerente. Quando ofereci toalhas limpas. Quero saber quando os funcionários podem recusar o serviço para repetir a humilhação. Peter levantou a nova folha de política. O processo de 3 etapas é publicado com QR para denúncia anônima, sem retaliação. Então Sarah, ela não se aproximou. Palco, apenas virado para a equipe. Naquela noite, escolhi falar na hora certa. Mas não quero que cada um de vocês seja forçado a fazer testes no meio do jantar, só para provar sua capacidade. Hoje temos o processo. Para que isso não aconteça novamente. Ela inclinou a cabeça em direção a Graham. Obrigado. Obrigado por falar em vez de ler. Mas as palavras são só o começo. O resto são cronogramas e números. Aplausos se ergueram. Não altos, mas calorosos. Isa ergueu os olhos, com os olhos marejados. Embaixador Grant. Ficou de pé. Vou registrar uma declaração oficial de que hoje cumpriu seu propósito. Sem exibicionismo. O Dr. Hale acrescentou uma nota. Um fundo com o nome de Al-Hassan homenageia com razão o professor que. Palavras ensinadas são poderosas. A sessão terminou. Equipe se dispersando para a noite. Turnos. Sarah voltou ao seu posto. Ela se aproximou com um pequeno envelope. Uma contribuição pessoal para o fundo Alhassen. Sem logotipo, sem nome, apenas agradecimento. Sarah aceitou, assentindo levemente. Guarde um pouco para continuar aprendendo. Isa sorriu, sussurrando. Estou estudando. A arte do pedido de desculpas. Mas a calma não durou. Nick Harper disparou o próximo tiro. Seu programa noturno exibiu um clipe vazado. Editou e rotulou o pedido de desculpas como encenado, uma lavagem de marca. Ele saiu. Um ex-funcionário anônimo, alegando que Sarah sempre gostou de atenção. Fonte em negrito salpicou o ativismo do dia de pagamento, sob comentários tóxicos. Pare. Fazendo tudo sobre raça. Ela está explorando o drama para obter favoritismo. Embaixadora. Grant respondeu com uma declaração. Eu estava presente. Sem câmeras, sem imprensa. O pedido de desculpas foi autêntico, sem troca de favores. O Dr. Hale publicou um colapso. A entonação árabe de Sarah, o verso al-Mutanabi, a economia. Lógica que ela apresentou, listando exatamente os pontos que Nick havia cortado. Peter divulgou os dados do QR publicamente. No primeiro dia, 17 anônimos. Relatórios registrados. A gerência já havia atuado em 5 casos de provocação, reclassificados como advertências formais. Números pequenos, mas concretos. Sarah não foi. Na TV. Ela colou uma folha no quadro de avisos da equipe. Não discuta com edições. Trabalhe os dados no prazo. Assinado simplesmente. Ace Maia tirou uma foto e enviou para o grupo de funcionários. Ignorem a tempestade. Continuem construindo a ponte. Isa mandou uma mensagem para Sarah. Odeio como Nick distorce isso. Sarah respondeu. Tempestades passam. Pontes devem. Espera. Mais tarde naquela noite, Sarah ligou para sua mãe. A luz do corredor derramava ouro. Pela janelinha. Mãe, hoje eles pediram desculpas. Do outro lado, a tosse da mãe era mais suave. Boa filha. Lembre-se. Não. Deixe a polidez roubar seu jantar. Sarah deu um leve sorriso. Vou deixar que horários e os dados comem por mim. E palavras também, disse sua mãe. Sim, e palavras. Ela pendurou. Para cima, olhando para o corredor. Copos de cristal ainda brilhavam, sob o velho lustre. Mas esta noite, a luz não refletia mais o poder oco. Refletia os rostos das pessoas que haviam saído de silêncio. No bolso do avental, a carta da bolsa repousava como um batimento cardíaco de papel. E no quadro de avisos, o código QR reunia mais relatórios. Pequenas linhas de texto, mas passo se afastando dela ainda é a ajuda. 2 dias depois, Nick Harper ampliou sua frente. Em seu programa de domingo à noite, ele construiu uma linha do tempo sugerindo que Sarah havia sido mimada, exibindo uma foto antiga dela em um seminário de língua estudantil, espalhando a manchete de garçonete para telefonar. Puxador.
Os convidados concordaram. Ela cresceu privilegiada. Isso é tudo teatro. A lógica reciclada distorceu o esforço em preconceito. Se uma mulher negra se destaca, ela deve ter sido favorecida. Se ela permanece calma, deve estar tramando. As reações foram variadas. Alguns se inclinaram para Nick, outros se opuseram. O embaixador Grant não foi ao ar, mas divulgou uma carta aberta. Peço aos editores para verificar os registros originais, não para comentar sobre filmagens emendadas. Devemos ao público a verdade. O Dr. Reio publicou uma análise de linguagem de 6 minutos, cortando clipes das respostas de Sarah sobre tarifas, rotas de navegação, spreads de base, explicando por que ninguém conseguiu repetir tal raciocínio na hora. O clipe espalhou-se inesperadamente pelos círculos profissionais. Vários economistas o compartilharam novamente. Isso é substância em meio a tanto barulho. Enquanto isso, a auditoria do hotel prosseguia. A caixa de entrada anônima registrou 42 novos relatórios em 72 horas, variando de saudações a vocês pelas repetidas verificações de crachás. Peter publicou os números da semana 1. 60 relatórios, 18 resolvidos, 12 em análise. 3 convidados pediram para sair. O processo de 3 etapas foi testado a queima-roupa. No Slack, Maya escreveu: é a primeira vez que vi uma assinatura vinculada à ação. Na noite de segunda-feira, um grupo VIP de tecnologia jantou. Em particular, sem imprensa. Evelyn Ward também apareceu com um novo vestido amarelo. O sorriso era um estofamento de veludo, macio, mas não convidativo. Quando Sarah serviu água para Geston ou 3, um jovem zombou. Já que você fala árabe tão bem. Linguagem depreciativa não é aceitável. Peço que você mude seu palavras. Pedro chegou naquele momento, parado ao lado de Sarah. Segundo passo, se repetido. Reatribuição de equipe. Incidente registrado. O homem zombou. Relaxe. Não seja sensível. Ele se virou para um amigo. Prove. Teste. Pergunte a ela a última. Spread de base trimestral. Aposto que ela não consegue. Seu amigo murmurou. Cara, para. Sarah não caiu na armadilha. Ela balançou a cabeça levemente. Teste surpresa é trabalho externo. Escopo violar, a nova política. Hoje à noite, meu trabalho é servir o jantar. O homem zombou e repetiu outra calúnia. Peter acenou para a segurança. Carson deu um passo para frente, voz uniforme. Terceiro passo, você é convidado a sair. Nós reembolsaremos seu porção. A mesa congelou, clara como vidro. O homem olhou ao redor, esperando para que o antigo poder o apoiasse. Não o fez. Ele se encolheu, resmungando, e deixou a cadeira. Evelyn Ward mordeu o lábio, incapaz de se defender. O manuseio não foi alto, mas ecoou. A equipe olhou para uns aos outros, meio surpresos, meio aliviados. Maya mandou uma mensagem para o grupo. Passo 3 testados. O sistema se mantém. Issa Owens, de volta aos lençóis, soltou um longo respiração. Algo se levantou de seus ombros. O embaixador, Grant, passando por outra mesa, viu o acabamento limpo e sorriu para Peter. A política é cultura escrita em ação. Naquela noite, Nick voltou ao vivo, acusando o hotel de cultura do cancelamento contra convidados. Mas desta vez, imagens internas de CFTV, rostos borrados, áudio silenciado, mostrando os 3 passos exatamente como postados, foi divulgado por Peter com a legenda: sem nomes, sem palavras, apenas processo. O comentário se dividiu, mas o foco mudou. As pessoas começaram a debater regras de conduta em vez de ela só quer atenção. Na manhã seguinte, o Fundo Al-Hassan. Inscrições abertas para a primeira rodada. Bolsas de estudo de meio período para funcionários que desejam estudar línguas, interpretação ou habilidades em políticas públicas. Maya se candidatou a um curso de interpretação de inglês para coreano. Carson se inscreveu para um treinamento de design de segurança imparcial.
Aissa Owens escolheu. Comunicação difícil com os hóspedes. Eis ela contribuiu, discretamente com outra quantia. Desta vez registrado sob um banner Interclubes Estudantis. Na caixa de entrada de Sarah. Esperei um e-mail de um rapaz de outro estado. Vi você recitar Al-Mutanabi. Procurei a tradução. É linda. Quero aprender árabe. À tarde, o conselho enviou uma atualização. A investigação interna estava quase concluída. Uma votação sobre a posição de Graham. Seria quinta-feira. EA enviou uma mensagem. Seja qual for o resultado, obrigado por definir o. Condições certas, respondeu Sarah. As condições tornam mais fácil para o próximo. Pessoa. A noite caiu. O saguão estava silencioso. Sarah poliu uma fileira de copos. Peter passou, parando. Ontem, o RP perguntou. Eu. Por que ela não dá entrevistas? Eu disse. Porque ela está trabalhando. Sarah. Sorriu. Porque eu sei quando as palavras devem ser ditas, se quando devem ficar paradas. Ele assentiu. Então amanhã você vai falar? Sarah perguntou de volta. Sobre o quê? Peter apontou para o papel no quadro de avisos. Resultados e lacunas da auditoria da primeira semana. Diga, respondeu Sarah. Mas lembre-se, não chame isso de pioneirismo. Escreva. Nós. Falhou aqui, e aqui está o que fizemos. Tarde da noite, Sarah ligou para Ohio. A voz da mãe soou mais clara. Reavaliação do seguro aprovada. Tratamento. Começa na próxima semana. Sarah encostou-se no armário de vidro, com os olhos ardendo. Mãe, vá para a cama. Eu vou. Outro turno. Não brinque com a sua força, disse sua mãe. Eu não estou brincando, Sarah. Respondeu. Estou onde deveria. Ela colocou o fino anel de prata em seu bolso do avental. Esta noite, não foi necessário nenhum exame, apenas água limpa e copos. Pano dobrado até a borda. Política fixada na porta dos fundos. Em algum lugar de um estúdio. Com paredes de vidro, Nick Harper ainda estava falando. Mas aqui, em meio ao tilintar-de colheres nos pratos, e as novas regras já haviam falado, e aquela voz se destacou. Firme como um tijolo recém-colocado, não para construir muros, mas para construir uma ponte. Quinta-feira. Nuvens finas cobriam a baía como um lenço de papel. Na sala dos funcionários, Sarah estava sentada. O café dela ao lado do quadro de avisos marcava os resultados da primeira semana de auditoria, em lacunas. Peter Lang fixou uma nova folha. Verificações repetidas de crachás caíram 41%. 3 hóspedes removidos na terceira etapa. 7 gerentes concluíram o módulo de policiamento de Tom. Às 10 horas, seu telefone vibrou. Isa mandou uma mensagem de texto. O conselho está votando. Sarah respirou, prendeu a respiração, respirou e então virou-se para ajudar Maya a carregar bandejas de pão quente. 11h32. A caixa de entrada do hotel tocou. Um memorando interno da empresa, de Graham Ford. Peter olhou para Sarah, assentiu levemente e leu em voz alta. O conselho votou para encerrar o papel de Graham Board como presidente executivo, com efeito imediato. Ele se retira de todos os conselhos de bolsas de estudo em o ecossistema de parceiros por pelo menos 24 meses. A empresa irá reestruturar seu programas de patrocínio, mudando o foco para o Fundo Al-Hassan independente, orientado pelo princípio. Palavras são poder medido pela ação. Linha final. 1. Um pedido público de desculpas bilingue será publicado às 18 horas de hoje. A sala estava. Ainda por alguns segundos. Maya apertou a mão de Sarah. Carson jogou. Abra a janela para deixar o ar entrar. Na mesa ao lado, Aissa Owens fez uma reverência. Cabeça baixa como se estivesse largando um fardo que carregava há muito tempo. Sarah não. Alegria. Ela só mandou mensagem para ela. Leia. Respire. Segure. Respire. Gayla respondeu. Ainda estou tremendo, mas me sinto mais leve. Ao meio-dia, as redes sociais. Pela primeira vez, os pequenos espinhos tinham nomes. Módulo 1. Respiração. Pausa. Falar.
Sarah convidou a turma a colocar as mãos sobre o coração, marcando o ritmo. Ela tocou 2 gravações, uma delas com o empresário dizendo: "Não seja sensível." E a versão corrigida: "Eu ouço o que você disse. Vou resolver esse comportamento." Um leve uau e rompeu. Pequeno, mas real. Módulo 2. Controle de acesso e dados. Carson compartilhou como a segurança mudou. "Mostre-me seu crachá novamente." Para obrigado. O scanner não o leu. "Vou escanear novamente para você." Transferir a responsabilidade da pessoa para o dispositivo torna-se menos humilhante. Módulo 3. Prove que testa. Aissa contou sobre uma noite acalorada em que um convidado fez um quiz dela. "Diferencie os tecidos das toalhas em francês." Ela sorriu. "Conforme a política, eu não faça testes fora do meu trabalho, mas trarei uma toalha limpa imediatamente." A mesa expirou junto. No meio do caminho, um momento difícil. Um estagiário perguntou: "E se um hóspede me chamar de menino?" "Detesto isso, mas tenho medo de perder gorjetas." Sarah não deu clichês. Ela apontou para os 3 passos. Passo 1. Nome. Você mesmo. "Eu sou James." Segundo passo. Ligue para um gerente para reatribuir. Terceiro passo. O hóspede é convidado a se retirar. Documentação importante. "Então, você não está sozinho." Peter, convidado a compartilhar, levantou a mão. "E se um gerente ignorar?" Relatório pelo QR Code. "Se houver retaliação, serei demitido primeiro." Risos ecoaram, mas eles sabiam disso. Não era uma brincadeira. No final do dia, Sarah liderou o módulo 5, Poesia e Prática. Ela recitou novamente: "O copo de cristal não rebaixa quem o segura, nem como triunfo, mas como uma chave que liga a linguagem ao trabalho." Em seguida, ela convidou os alunos a continuam em suas próprias línguas, Hindi, Tagalo, Swahili. Sons diferentes, lado a lado, não se chocavam. Eles enchiam a sala com espaço suficiente para todos. À medida que as pessoas iam saindo, ela entrou em cena. Função voluntária, distribuindo pequenas bolsas de viagem de uma campanha de arrecadação de fundos estudantis. Ela entregou um envelope para Aissa. "Isso cobrirá o transporte." Aissa o abraçou com força, com os olhos brilhantes. Isa se virou para Sarah. "Nick, hoje à noite ele está girando de novo." Sarah deu de ombros. "Deixe o trimestral. Números respondem." Ida sorriu. "Acabei de enviar um artigo de opinião. Pedir desculpas é uma habilidade." Sarah estendeu a mão. "Bem-vindos ao trabalho." No final da tarde, Sarah fez uma videochamada. Hospital. Sua mãe usava um lenço. Rosto pálido, mas olhos brilhantes. "O médico diz que estou respondendo aos medicamentos." Sarah pressionou a testa na palma da mão, engasgando com um rir. Soluçar. "Não me faça chorar na frente da turma, mãe." A mãe dela piscou. Chorar também é uma linguagem. Antes de desligar, ela perguntou: "Você se lembra da sua primeira aula de árabe com Joseph? Você ficava trocando KH por H." Sarah riu. "Agora estou corrigindo os outros." "Ótimo," disse a mãe. "Certo, mas nunca humilhe." Essa é a ponte. Naquela noite, o salão nobre recebeu um pequeno grupo de convidados. Nada de celebridades. Peter sussurrou para Sarah: "Silêncio para você." "Silêncio é lindo," Sarah respondeu. Às 21 horas, um homem de meia-idade caminhou até o balcão, sem reserva, perguntando: "Para um canto tranquilo." Graham Ford. Mais magro agora, mais grisalho. Peter olhou para Sarah, aguardando sua ligação. Ela assentiu. Mesa de canto. Sem prioridade, sem favores especiais. Ela trouxe água para ele. Graham ficou de pé, falando suavemente em árabe. "Eu ainda estou aprendendo." Sarah respondeu também em árabe. "Ótimo. Use palavras para construir, não para pressionar." "Para baixo." Ele assentiu. Sem fotos, sem declarações. Quando ele saiu, ele deixou cair um envelope sem identificação para o fundo Al-Hassan, na recepção. Peter abriu, suspirando. O suficiente para
3 bolsas de estudo. Sarah apenas disse, rotule-o como anônimo. Doador. Naquela mesma noite, Nick Harper perdeu mais 2 patrocinadores por tentar filmar clipes vazados em áreas sem registro. Sarah não comemorou. Ela só postou que um relatório. Excesso de verificações de crachás caiu 58%. Tempo de resposta da primeira e segunda etapas reduzido para 9 horas. Nenhum caso de retaliação. 24 funcionários receberam bolsas de estudo na primeira rodada. Embaixo, uma pequena linha. Estávamos errados. E aqui está o que fizemos. O próximo. Na semana passada, Sarah entrou em seu turno de sábado à noite. Maya lhe entregou uma bandeja, ainda servindo água. Sarah sorriu. Sim, eu gosto de ver copos cheios. Na mesa da janela, um menino com a mãe a observava. Ele sussurrou algo e correu até ela. Você é a senhora que recitou o poema. Estou aprendendo árabe. Você pode ouvir o som do meu KH. Sarah ajoelhou-se, olho no olho. O menino tentou, mas tropeçou. Ela corrigiu, gentilmente. Inferior. Sua língua um pouco. A segunda tentativa ficou clara. Ele sorriu, a luz do lustre, brilhando em seus olhos como vidro. Sua mãe murmurou. Obrigada. Sarah assentiu. As palavras pertencem a todos nós. Como a luz de um lustre noturno, Sarah caminhou pelas fileiras, alisando as bordas das toalhas de mesa. Ela não precisava mais pegar a carta da bolsa. Ela ficou em seu bolso do avental, um batimento cardíaco de papel. Mas a ponte foi construída, o processo em andamento. Bolsas de estudo abertas, desculpas ditas. Se alguém perguntasse sobre sua profissão, ela responderia. Responda, sirvo água para os copos e palavras para a sala. Então ela sorria, respirava, segurava, respirava e falava no momento certo. No final do turno, Sarah estava no corredor. Crystal refletiu seu rosto. Não. Mais brilhante, apenas claro o suficiente. O cristal não rebaixa aquele que o segura. Isso reflete apenas a dignidade de e quem o bebe. Ela levantou o jarro, despejou no copo uma nova chegada. Um estranho, outra história, outra ponte. Em algum lugar além das portas, o vento carregou um velho poema pela cidade de vidro. Firme, claro, o suficiente. E isso é a história de Sarah. Como uma garçonete negra, antes desprezada em um salão de banquetes, se tornou um símbolo de dignidade e força de palavras. E você já foi subestimado por causa de suas histórico, sua pele ou seu trabalho. Como você reagiu? Se essa história te tocou, não esqueça de curtir, compartilhar para espalhar a mensagem. Inscreva-se para mais